E temos a alegria de contar aqui com a presença do Padre Pessinati para a gente conversar sobre esses meses do ano em que a inspetoria vem trabalhando mesmo dentro dessa pandemia. O senhor mesmo esteve no capítulo geral, chegou em março e já se isolou por muitos meses, não é verdade? É verdade, Padre João. É com uma alegria também que a gente retoma virtualmente e presencialmente este importante contato com os irmãos, né? Nós ficamos lá um mês em isolamento capitular, não era bem social, e ao voltarmos aqui em março, fizemos a nossa obrigação de estarmos isolados durante 15 dias, eu falo nós, eu e o Padre Inácio, e depois retomamos os contatos com os irmãos, né? Esse primeiro contato durante o isolamento aqui, porque teve um outro momento que foi das visitas canônicas, as visitas escritoriais. Isso, eu aproveitei os primeiros dias aí do mês de abril para fazer um contato pessoal, de modo particular com os formandos. Conversei individualmente com cada um nas suas várias fases e também com alguns salesianos fui estabelecendo um contato mais personalizado. E logo a seguir, aí no mês de maio, final de abril e maio, eu comecei a fazer as visitas, assim chamadas canônicas, que foi para mim uma experiência muito interessante. Eu gostaria de salientar que, além do contato pessoal com os salesianos, no grupo, abertura e depois o contato individual, ou pela ferramenta do Zoom, ou então também pelo próprio celular, nós conseguimos ter um contato muito interessante. Mas eu queria salientar exatamente o contato mais profundo que eu senti ao me relacionar com mais de 200 leigos da nossa inspetoria. Pois durante o dia a gente conversava eu conversava com os salesianos, em grupo ou individualmente, e à noite sempre eu conversava com as lideranças das várias CEPs, paróquia, rádio, etc. Então, eu tive a possibilidade real de ver o rosto de cada um, o nome, e depois todos eu aguardava que cada um se posicionasse, desse a sua avaliação. Então, eu queria relatar exatamente este momento como de grande crescimento que esta circunstância acabou me oferecendo. E essas visitas que são, digamos, oficiais na congregação e na igreja, elas têm também uma ata, e tudo isso foi feito? Perfeitamente. E aí depois eu atentamente eu ficava muito atento às falas das pessoas e depois procurei registrar este relato numa ata, e que normalmente terminava com algumas orientações pontuais. E uma delas, que foi o refrão de todas, e que agora, nesta segunda visita, agora vamos chamar presencial, estou, de certa forma, retomando, é a qualidade da vida fraterna e a qualidade da vida de oração. Esse momento, esse tempo, a pandemia nos colocou de forma quase que obrigatória para vivermos mais em comunidade, pelo menos fisicamente. E isto deu a possibilidade de que as comunidades reinventassem os seus horários, as suas criatividades, e foi o que eu pude constatar. Mas não deixei de reforçar a necessidade do tempo dedicado às pessoas, particularmente aos irmãos, e o tempo dedicado à oração. Nós estamos conversando com o Padre Pessinati, dando uma repassada nesse período, durante esse ano. Ele esteve no capítulo geral, depois teve uma rodada de conversa com os irmãos e os jovens, os salesianos, e depois uma visita, não é? Demorou meses, não foi uma coisa assim cada casa tinha 2, 3 dias de contato. Sim, eram pelo menos 3 dias, porque mesmo que quisesse fazer rapidamente, não daria, né? Porque ou de manhã com um grupo, à tarde com outro, à noite com outro, em geral eram 3 dias, no mínimo, essa visita, vamos chamar, virtual, né? E agora eu estou retomando a visita presencial. A partir do dia 1º de setembro, eu tracei um roteiro de viagem para o norte, né? Então, passei por João Pessoa, depois Natal, as 2 comunidades, Gramoré e a Candelária, a casa dos nossos irmãos idosos. Depois fui para Areia Branca, onde nós temos uma linda comunidade que conhecemos, e fui parar em Fortaleza. Lá passei uns 2, 3 dias ou mais, não me lembro, e depois desci para
Juazeiro. Lá eu passei uma semana muito prazerosa, né? Por que passou uma semana em Juazeiro? Me conta esse segredo, que tinha bom, tanto em Juazeiro. Não, Juazeiro, as demais comunidades, relativamente, são comunidades mais menores, assim, quanto dimensão dos salesianos. Por exemplo, João Pessoa é uma paróquia, né? Gramoré é uma obra social, uma paróquia, que o contato com o salesiano, 4 salesianos nessas comunidades menores, como Fortaleza, etc. Porém, em Juazeiro, nós temos uma complexidade muito maior. A rádio, a paróquia, Sagrado Coração, a escola, que está num desenvolvimento, os oratórios e o horto, né? A colina do horto, que é confiada à animação pastoral dos salesianos. Então, lá fiquei, primeiro, pelo grande número de pessoas que, afinal de contas, eu devia contactar, né? E também porque ali é uma casa de formação. Ali estão os nossos 9 pré-noviços, coordenados pelo padre Carlos Júnior, pelo assistente Pedro Xavier, e com o apoio dos demais salesianos. Então, esta presença acabou exigindo, evidentemente, mais tempo. E também, por que não, estávamos em romaria, embora virtual, nesses dias, né, que antecederam o dia 15, que celebramos Nossa Senhora das Dores, e que para aquele povo e para os romeiros é, sem dúvida nenhuma, a romaria ou a visita mais importante do ano. Por isso, então, Padre João, que acabei dedicando um pouquinho mais de tempo, né? Sobre os salesianos, o senhor já disse que deixou uma recomendação importante nas visitas inspetoriais a respeito da vida fraterna, da vida de oração, essa é a tônica, digamos, de crescimento nesse período. E para as CEPs, as escolas, as paróquias, as rádios, o centro de formação profissional, tem alguma, assim, uma tônica especial nesse momento? Bom, primeiro eu pude constatar uma tônica muito agradável, e eu já tive ocasião de repetir isso em outras ocasiões, de que onde havia uma PASCOM organizada, estruturada, foi rapidamente o canal, a metodologia, a estratégia para os salesianos e a comunidade educativa pastoral se reinventar e ser criativa. Então, junto com os parabéns, eu reforcei também, junto dos leigos, junto dos salesianos, a necessidade de ampliarmos não só a utilização de um instrumental moderno, mas principalmente criarmos conteúdos com novas linguagens, novas metodologias, para sermos mais significativos. Esta eu acho que foi a grande lição, uma das grandes lições que nós estamos experimentando nesse tempo de pandemia. Que bom. Então vamos augurar que já estamos descamando já o mês de setembro, já começando, indo já para outubro. E uma pergunta importante, e as escolas vão reabrir ou não vão? Então, as escolas estão assim naquela pressão, né, de um lado, de um certo setor da sociedade, por parte dos professores um receio. O que eu pude constatar, que há já uma expectativa mais ou menos consensuada e que lá pelo dia 5 de outubro se retorna. E começando pelo infantil, que parecia ser a última dos segmentos a serem abertos, né? Porque a educação infantil é um número pequenininho, menor, muitos pais também não vão levar os filhos, então haverá uma acomodação até boa dentro das nossas estruturas de escola. Mas eu ressalto, todos os ambientes que eu visitei, escolas, obras sociais, rádio, o horto, de modo especial as escolas, né, privadas, todas estão investindo de forma muito consciente, muito significativa, para que sejam ambientes realmente preparados, adequados para acolher as crianças e os jovens, e principalmente os alunos e professores. Nós agradecemos a atenção de todos vocês, agradecemos ao Padre Piscinati essa oportunidade de estarmos em contato com toda a inspetoria através do nosso canal. Eu que agradeço a Deus por termos essa oportunidade de realizarmos essa missão tão prazerosa aqui na nossa inspetoria do Nordeste do Brasil.